Olá e bem-vindos. Pensem no universo, não como um espaço vazio e silencioso, mas sim como uma organização cósmica, imensa e cheia de vida. Hoje, vamos dar um mergulho fundo na hierarquia invisível que gera tudo isto. Vamos falar sobre os mensageiros, os diplomatas e os guias que garantem que tudo, desde o nosso pequeno mundo até às galáxias mais distantes, funciona numa harmonia quase perfeita. Fica sempre a pergunta no ar, não é? Será que tudo acontece ao acaso ou existe de facto uma ordem por detrás de tudo o que vemos? Pois bem, é precisamente essa a ideia que vamos explorar aqui. É de que existem seres cuja única função é manter a ordem do universo. E fazem-no em todas as escalas, desde os pequenos problemas do nosso planeta até a administração de superuniversos, que são, imaginem-se, agrupamentos gigantescos de galáxias. Ok? Para conseguirmos entender esta organização gigantesca, vamos dividi-la em partes. Primeiro, vamos espreitar a gestão intermédia do cosmos. Depois, vamos explorar as 7 ordens principais e ver o que cada uma faz. Desde servir e julgar, até aconselhar e, por fim, uma tarefa muito especial, a de acompanhar os viajantes cósmicos na sua jornada. Então, a primeira grande peça deste puzzle cósmico são as chamadas hostas de mensageiros do espaço. Podemos pensar nelas como os grandes conectores do universo. São seres incrivelmente versáteis, que servem de ponte entre as esferas mais elevadas e os reinos, digamos, mais cá de baixo. O ponto fundamental a reter é que eles não são nem os líderes supremos, nem aqueles que executam as tarefas mais básicas. Não, eles funcionam mesmo como a gestão intermédia do universo, garantindo que a comunicação e as ordens fluem na perfeição por toda a criação. E atenção, esta classe enorme de seres não é de todo um grupo homogéneo. Pelo contrário, está organizada em 7 ordens bem distintas e cada uma tem uma função e uma origem únicas. É quase como um organograma de uma empresa celestial. Vamos então olhar para esta lista. Temos os servidores de Avona, os conciliadores universais, depois os conciliadores técnicos, os custódios dos registros, os registadores celestes, os companheiros moronciais e, finalmente, os companheiros do paraíso. Vamos tentar perceber o papel de cada um nesta imensa estrutura. E aqui temos um pormenor que é absolutamente fascinante. A origem deles. Como se pode ver, nem todos são criados diretamente para as suas funções. Enquanto alguns, de facto, nascem para o seu papel, outros alcançam-no por mérito. É como uma espécie de plano de carreira cósmico, onde a experiência e o trabalho permitem subir na hierarquia, especialmente no caso dos seres angélicos. Vamos então começar pelo topo desta hierarquia, com a primeira ordem, os servidores de Avona. Eles operam mesmo no centro de tudo, naquele universo perfeito e central que é conhecido como Avona. A quantidade deles é descrita como sendo prodigiosa. E olhem que curioso, eles não são criados um a um, não, surgem em lotes de 1000 de cada vez. Esta criação em massa dá-nos uma pequena ideia da escala e da necessidade constante destes seres para que tudo funcione bem no universo central. Este gráfico ajuda a perceber a sua incrível versatilidade. Em cada grupo de 1000, 3/4, ou seja, 750, são seres puramente espirituais, mas os outros 250 são semifísicos. Esta composição mista permite-lhes interagir com quase tudo e todos, desde o reino do espírito puro até ao mundo que é quase material. A seguir na nossa lista temos a segunda ordem, os conciliadores universais. Bem, se os servidores eram a equipa de apoio, os conciliadores são o sistema judicial do cosmos, um sistema que é móvel, eficiente e está sempre em movimento. Eles atuam em comissões de 4, como se fosse um tribunal completo e portátil. Há o juiz-árbitro, que lidera, depois o advogado espiritual, que garante que todos têm direito à defesa, o executor divino, que por ser quase material, é quem implementa a decisão nos mundos físicos, e claro, o registador, que documenta todo o processo. Basicamente, é um tribunal ambulante. E tal como numa carreira profissional, o percurso deles é progressivo. Começam por baixo, a resolver problemas em mundos individuais como o nosso. À medida que ganham experiência, vão subindo na hierarquia e começam a lidar com casos cada vez mais complexos que podem envolver sistemas solares inteiros, até chegarem à gestão de um superuniverso. Agora, é crucial percebermos os limites da sua autoridade. Eles não julgam o destino eterno de uma alma. Isso não lhes compete. O foco deles está nos problemas administrativos do aqui e agora. Mas, dentro desse domínio, a sua decisão é absolutamente final. Não há recurso possível. E é isso que os torna tão eficazes a resolver conflitos.
Muito bem, a seguir passamos para os gestores de conhecimento do universo. Podemos vê-los como os especialistas legais, os consultores e os arquivistas que guardam literalmente toda a informação cósmica. Os conselheiros técnicos são um ótimo exemplo da tal ascensão por mérito. Como podemos ver, são recrutados de todo o lado, de várias ordens de anjos, de mortais que estão a ascender e de outros seres que provam o seu valor. A sua missão, bem, é serem bibliotecas vivas da lei universal, sempre disponíveis para dar o melhor conselho sobre como agir. E depois temos os arquivistas. Primeiro, os registadores celestes. Eles criam registros duplos, um espiritual e um semimaterial, para que a informação seja acessível a todos, sejam eles seres espirituais ou materiais. E no topo da pirâmide estão os custódios dos registros, anjos muito experientes que protegem os arquivos centrais no próprio paraíso. E finalmente chegamos a duas ordens com uma missão que é, bem, talvez seja a mais pessoal e comovente de todas. A sua função é simplesmente garantir que ninguém viaja sozinho. Nas primeiras etapas da jornada após a vida terrena, há uma fase intermédia conhecida como moroncial. É aqui que entram os companheiros moronciais. Eles atuam como anfitriões e o seu objetivo é muito simples: ser amigos e guias. Eles garantem que o descanso e o lazer são tão importantes como o estudo e o progresso. E esta citação, "não é bom para o homem estar só", introduz na perfeição a nossa última ordem. Ela revela um princípio que parece ser fundamental no universo: a importância da companhia, mesmo no destino final da grande viagem. A missão deles é única e, francamente, tocante. Se um viajante chega finalmente ao paraíso sozinho, talvez porque o seu parceiro de jornada ainda não chegou, um companheiro do paraíso é-lhe designado. A sua única, e repito, única função é ser um amigo. É conversar, partilhar aquele momento e garantir que ninguém se sente só no final de uma viagem tão longa. E isto deixa-nos com uma reflexão, na verdade. O que é que nos diz um universo que cria tribunais para garantir a justiça, mas que também cria anjos cuja única missão é a amizade? Toda esta estrutura cósmica parece valorizar tanto a ordem como a ligação entre os seres. Se calhar, o propósito final não é apenas chegar ao destino, mas sim a forma como viajamos e, acima de tudo, as ligações que criamos pelo caminho.